Então, para começar, né? Bom dia, terça-feira de carnaval, né? A gente queria era um feriado para ficar em casa. Ah, não, a gente já está em casa, né? Mas assim, a gente queria um feriado para não fazer nada, né? Para fazer várias makes e pular no bloquinho, mas não vai rolar, né? Vai ser o bloquinho do Todos em Casa Vamos Estudar. Mas então, aula de OE. Eu vou pedir para vocês colocarem o nome no chat, tá? Para depois eu fazer a chamada. E eu vou compartilhar a tela aqui com os slides que eu preparei para vocês. Só para relembrar, né? A aula de OE de semana passada, eu expliquei o que era esquema, né? E a gente retomou até, né? Eu comentei com vocês de algumas estratégias que vocês utilizaram, que vocês aprenderam no ano passado na primeira série, né? E assim, todas essas estratégias já aprendidas e já aplicadas, a gente vai utilizando ainda, né? Porque assim, o grifo, palavra-chave, marginalia, mapa conceitual, tudo isso, né? A gente ainda vai utilizar para as novas estratégias que a gente vai aprender esse ano e no ano que vem, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Para a aula de hoje, o que vocês anotarem no caderno, e vai ter uma atividade também que eu vou passar, vocês vão tirar fotos depois para anexar lá no Classroom, tá? Assim, pode até anexar só a atividade que eu passar, se vocês preferirem, tá? Então, vamos lá. Eita, pulou uma parte. Então, oi, né? A gente está na semana do dia 15 ao dia 19. Prof. Oi? Oi? Prof. Pode falar. Tem gente pedindo para entrar. Eu coloquei Tem gente aqui pedindo para para entrar. Uhum. Eu coloquei para aceitar. Será que deu certo? Já aceitei. Acho que já entraram. Acho que deu, não sei. Ah, deve ter entrado. Então, vamos lá. Aí, a Beatriz está entrando. Beleza. Então, qual a diferença, né? A gente vai ver primeiro qual a diferença de um esquema e um mapa conceitual. Porque assim, né? Na semana passada eu expliquei para vocês o que é esquema, aí eu passei alguns exemplos de esquema, né? Para a gente dar uma estudada. Tanto que eu coloquei, né, um esquema para cada bimestre com os conteúdos de matemática aprendidos, né, no ano passado. E assim, antes de eu começar a pedir para vocês fazerem esquemas, né, vários esquemas, primeiro eu resolvi mostrar qual a diferença, né, de um esquema para um mapa conceitual. Porque o mapa conceitual vocês já conhecem, vocês já utilizaram, vocês veem muito na internet, né? E o esquema, nem tanto. E o esquema, ele é simples, ele é muito mais simples que o mapa conceitual. Acontece que, para uma leitura, né, de uma terceira pessoa, então uma pessoa, eu faço o meu esquema e a Bruna, ela vai pegar esse esquema e tentar entender, talvez ela não compreenda, porque o esquema, ele só traz palavras principais. Então, a relação, a interpretação ali do esquema, quem vai fazer é o leitor ou a pessoa que construiu esse esquema, né? E cada um vai fazer essa leitura de um jeito diferente. Agora, o mapa conceitual, ele já vai ter algumas palavras lá, né? Alguns verbos mostrando essa relação. Então, na hora de construir o mapa conceitual, as informações que estão ali são suficientes para que qualquer pessoa compreenda a leitura dele. E o esquema não, porque ele é muito simples, tá? Então, qual que é a diferença do esquema para o mapa conceitual? Um mapa mental também pode ser considerado um esquema. Eu coloquei primeiro essa informação, né? Porque a gente tem mapa mental e mapa conceitual, tá? Então, o mapa conceitual é aquele recheado de informações e o mapa mental é aquele com menos informações, que é o esquema, tá? Então, esquema e mapa mental é a mesma coisa, tá? Agora, mapa conceitual é outra coisa, diferente.
A gente vai ver exemplo aqui, tá? Os dois apresentam e representam ideias e pensamentos sobre um determinado conceito, tema ou assunto, tá? Então, os dois, né, trazem ideias e pensamentos, só que eles trazem essas ideias, esses pensamentos de uma maneira diferente. O esquema ou mapa mental, ele faz uma associação de conceitos ou ideias. O mapa conceitual, ele faz relações conceituais. Ah, mas não é a mesma coisa? Assim, ó, aqui na verdade, não tá certo. Então, assim, o esquema, ele vai colocar ali as palavras, né, e só fazer as ligações. Enquanto o mapa conceitual, não. Ele vai trazer definições, ele vai trazer exemplos, né? Se vai abranger muito mais informações. Vamos ver, assim, né, um modelinho para a gente entender melhor. Então, eu coloquei aqui, né, esse mapa mental, né, que é um esquema. Então, esse esquema, ele tem aqui a palavra central, né, a palavra principal, que é chocolate, e depois traz aqui alimento, séculos 17, 18, né, olha aqui os números romanos. Então, séculos 17 e 18, civilizações pré-colombianas, amêndoas, cacau, clima tropical, América Central e África Ocidental. Então, olhando aqui para esse esquema, né, lendo essas palavras que aparecem, eu não sei o porquê foi feita a relação de chocolate com alimento. Ah, tudo bem, porque o chocolate é um alimento. Tá, mas por que foi feita a relação de que chocolate e séculos 17 e 18? Né? Será que o chocolate foi descoberto, foi criado nessa época? Por que será que fizeram a ligação aqui com civilizações pré-colombianas e depois América Central? Então, tá vendo? O esquema, ele traz as palavras, mas a gente não sabe qual é a relação, tá? Ó, gente, os slides, eles estarão disponíveis lá no Classroom, tá? Mas eu volto aqui para vocês tirarem print. Vocês vão falando para mim, eu volto sim. Então, aqui, ó, pode tirar. Printaram? Vamos para o próximo, que é esse daqui. Então, assim, o esquema, ele traz as palavras soltas, né, aqui, e não mostra qual é a relação. Então, na hora que a gente bate o olho aqui, faz a leitura do esquema, a relação que vai ser dada aqui, a gente pode fazer da forma que a gente quiser, porque, né, não tem aqui... Ah, por que ligou ali cacau com clima tropical? Será que o cacau, ele só aparece, só nasce, só é produzido em lugares com clima tropical? Então, assim, tá vendo? A gente se questiona, mas a gente não tem certeza, tá? Agora, o mapa conceitual, ele vai trazer a informação nessas ligações, né? Então, quando a gente ligou chocolate com alimento, né? Por que ligou? Porque o chocolate é um alimento. Então, o chocolate, por que está ligado com os séculos 17 e 18? Porque ele se popularizou nesse período, né? Então, ó, o chocolate, ele tem origens nas civilizações pré-colombianas. Por que civilizações pré-colombianas está ligado com a América Central? Porque essas civilizações habitavam a América Central, tá? Ali, ó, o chocolate, ele é feito com amêndoas e cacau. Aí o cacau, tá vendo? Aquela ideia que a gente teve, será que, né, o cacau é mais produzido em lugares com clima tropical? E ó, o cacau, ele cresce mais em locais com clima tropical. Então, vocês perceberam essa relação, né, e essa diferença do mapa conceitual com o mapa mental, né, que é o esquema? Então, o mapa conceitual, ele é muito mais recheado de informações, ele tem esses verbos, né, nas ligações das palavras, para a gente compreender, né, a história que está sendo contada ali. Nesse caso, a gente está falando, né, da história do chocolate. Então, só de
ler esse mapa conceitual, a gente consegue ter uma base boa. Agora, se eu vou voltar de novo no esquema. Olha o esquema, como ele é mais simples, né? Só as palavras principais. Tá, mas por que que então a gente precisa aprender o esquema? Né? Se o mapa conceitual parece ser melhor porque tem mais informações. Então, por que isso? Porque o esquema ele vai servir depois para a gente fazer resenha, né? Então, o esquema ele vai ser uma produção própria. Então, cada um vai ter o seu esquema para poder escrever a resenha, né? O esquema ele vai ser uma maneira de organizar as ideias, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei os dois, um do lado do outro, para vocês, né, visualizarem melhor essa diferença, tá? Então, ó, tá vendo? As palavras que aparecem são as mesmas, mas no esquema, né, no mapa mental, a gente só tem as ligações, não tem o porquê dessas ligações, e no mapa conceitual, né, que está à direita, tem essas ligações explicando por quê, tá bom? Então, assim, ontem, né, na aula de matemática da professora Inês, lá no aplicativo, eu até comentei com vocês no grupo que apareceu lá, né, um esquema. Ela fez um esquema para poder classificar os sólidos geométricos. Então, ela colocou lá prismas, pirâmides, corpos redondo. Então, ela foi, né, separando e colocando as informações ali, né, as classificações dos sólidos. Mas, assim, para uma pessoa que é leiga, que ainda não aprendeu o que é sólido geométrico, não sabe o porquê daquela classificação, a pessoa vai ler, vai olhar e vai falar, nossa, mas por que pirâmide está aqui separado do cubo, né? Então, assim, uma pessoa que não conhece, né, ainda não aprendeu aquele conceito, né, aquela matemática, ela não vai entender. Agora, assim, se a gente trouxer um mapa conceitual, então aquele mapa, aquele esquema que a professora Inês fez, se em vez de ter feito daquela forma, tivesse colocado, né, pirâmide, é porque tem um bico, né, um vértice e uma base, e os lados são triângulos, né, os lados da figura. O prisma, porque as bases são iguais, né, a mesma figura, e as faces laterais são quadriláteros. Então, se ela tivesse escrito o porquê daquilo, né, no mapa conceitual, então qualquer pessoa poderia entender, tá? E eu fiquei muito feliz, viu, que vocês lembraram que era esquema. Nossa, eu fiquei super orgulhosa mesmo. Vamos lá, então. Agora a gente vai para a atividade, tá? Eu vou orientar vocês, eu vou falar o que vocês vão ter que fazer, tá? Prestem atenção, se tiver dúvida, pergunta e vamos lá. Então, vamos fazer um esquema sobre triângulos. Primeiro, por que eu escolhi triângulo? Porque ele é uma forma geométrica que traz muitas relações, muitas lembranças para a gente. E por que eu não escolhi um conceito que a gente está vendo agora na segunda série, né, para poder ficar melhor para estudar? Porque ainda a gente acabamos de começar a ver a matéria nova da segunda série. Então, se eu for pedir para vocês fazerem um esquema sobre essa matéria nova, ainda é cedo, a gente sabe poucas informações, então não daria para fazer, tá? Então, a gente vai fazer um esquema sobre triângulo. Primeiro, para começar, eu quero que vocês façam uma anotação aí no caderno de todas as informações que você conhece ou que você lembra sobre triângulo, tá? Então, 2 minutinhos eu vou deixar para vocês fazerem essa anotação. Então, anota no caderno. Na hora que eu falo triângulo, o que vem na cabeça, tá? Eu quero que vocês anotem. Daqui 2 minutos eu vou pedir para alguém falar para mim o que escreveu, tá? Então, o que lembrar, o que vier na cabeça de triângulo, assim, vocês anotam.
Vamos ver o que vocês vão lembrar do triângulo, hein? A gente aprende pela primeira vez triângulo lá no 6º ano, né? Que a gente vai começar a estudar triângulo, assim, entender um pouco mais. Aí, em todos os anos que passam, depois 7º, 8º, 9º, primeira série, todas as séries a gente vê, continua vendo triângulo, tá? Aí, cada ano que passa, a gente aprende uma coisa diferente de triângulo. Aí, eu quero saber o que vocês lembram, então, do triângulo, hein? Vamos ver o que essa segunda série C vai lembrar do triângulo. Ó, para quem entrou agora que não conseguiu pegar a explicação, então é para fazer uma anotação aí no caderno do que vocês lembram quando a gente fala triângulo, né? O que vocês lembram, o que vocês sabem sobre os triângulos? Vamos ver. Conseguiram anotar? Quem já anotou, levanta a mão aí no Zoom. Levanta a mãozinha do Zoom, quem conseguiu anotar as informações sobre triângulo. Vixe, ninguém. Gente, com o microfone fechado, ninguém ia me ouvir mesmo. Agora vocês estão me ouvindo? Agora tá de boa. Ai, Júlia, tá difícil, viu? Ai, gente, eu fico nervosa com a internet dando piti aqui. Mas beleza, vamos lá. Então, conseguiram fazer as anotações? Quem conseguiu, levanta a mão aí para eu ver quantos alunos mais ou menos já anotaram. Tá? Anotou 2 palavras? Tem gente que anotou 20 palavras, não tem problema, tá? É o quanto vocês lembram, o que vocês lembrarem sobre triângulo já está excelente. Beleza? Então vamos lá. Eu quero, quem que vai falar para mim o que anotou sobre triângulo? Quem que pode falar ou escrever o que anotou sobre triângulo? Prof, eu coloquei que ele tem 3 segmentos, né? Uhum. Que é o lado interno que dá 180. E os ângulos, a soma dos ângulos. Os ângulos internos, né?
Isso. Então, o interno dá 180 graus, o externo 360, e que para construir ele, você precisa de que um dos lados seja menor que os outros dois. Isso. Tá certo. Vamos anotar essa informação, que um dos lados tem que ser menor do que os outros dois. Quem que falou? Que eu não estou conseguindo ver aqui. Quem que estava falando? Bruna. Bruna. Ótimo, Bruna. Bruna. Mais alguma informação? Ó, a Maria Luísa escreveu aqui no grupo que é uma forma geométrica de 3 lados. Quem mais quer falar? Quem que colocou mais alguma coisa diferente? Quando a gente fala triângulo, o que vem na cabeça? Do que você lembra? De alguma coisa que você aprendeu que usava triângulo? Quem que quer falar mais alguma coisa? Eu coloquei que ele pode ser isósceles, escaleno. Pode ser isósceles, é a Dani que está falando? Dá para escutar o que eu falei? Pode ser isósceles, escaleno. Ó, a Júlia, ela escreveu aqui para mim. Pode ser equilátero, escaleno e isósceles. Muito bem. O que mais? Será que tem mais informação sobre o triângulo? O que mais que vocês lembram quando a gente fala de triângulo? É um polígono. O que mais? Vamos lá, então, o que já falaram aqui, né? Que, então, é uma figura, né, geométrica com 3 lados. Falaram que a soma dos ângulos internos é 180 e a soma dos ângulos externos, 360 graus. Aí falou que pode ser equilátero, escaleno e isósceles, né? Aí aqui, ó, vamos fazer um parênteses para 2 informações que colocaram, tá? Só para a gente entender. É um polígono. Cuidado quando a gente for falar que o triângulo é um polígono, porque a gente considera um polígono quando tem 4 lados ou mais, tá? Dificilmente a gente fala que o triângulo é um polígono, porque assim, ele é né? Ele tem 3 lados, então ele só entraria na classificação de triângulo, tá bom? E aí colocaram que pode ser obtuso ou agudo. Eu entendi o que quis dizer, tá? É que assim, a gente fala obtuso e agudo pro ângulo, tá? De dentro do triângulo. Agora, se a gente for falar de um triângulo que tem um ângulo obtuso, aí a gente fala que ele é obtusângulo, tá? E se for falar de um triângulo que tem um ângulo agudo, aí a gente fala que ele é acutângulo, tá? Então, todas essas palavras, em algum momento da nossa vida de estudante, a gente aprendeu sobre os triângulos, tá bom? Aí, outra informação aqui que eu anotei, né, quando eu fui fazer, né? Quem colocou sobre ser escaleno, isósceles e equilátero? A gente fala que ele é escaleno quando tem os 3 lados diferentes, né? Então, os 3 lados não são iguais. A gente fala que ele é isósceles quando tem 2 lados iguais e um diferente. E a gente fala que ele é equilátero quando tem os 3 lados iguais. Então, quando alguém deu uma classificação, acho que, não sei se foi a Bruna, né, que falou que um lado sempre tem que ser menor do que o outro. Não necessariamente, porque se ele tiver os 3 lados iguais, então não vai ter um lado menor, tá bom? Mas eu entendo todas essas ideias que vocês colocaram, porque assim, né, quando a gente fala triângulo, por exemplo, né, alguém fala triângulo para mim, o que vem na minha cabeça? O desenho, vem o desenho do triângulo retângulo,
Eu não consigo, assim, na hora que fala triângulo, eu não consigo imaginar outro triângulo. Me vem na cabeça o triângulo retângulo, que é o triângulo que tem o ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus. Por quê? É o que a gente mais usa. Com o triângulo retângulo, a gente consegue fazer, né, utilizar teorema de Pitágoras, a gente consegue calcular seno, cosseno, tangente, né, outras relações métricas. Então, com o triângulo retângulo, a gente usa muita coisa, né? Também aprendemos a calcular a área de triângulo, tá? Então, todas essas informações a gente poderia ter escrito aqui, beleza? Alguma pergunta dessa parte? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, era mais para vocês. Quem quiser completar, colocar mais alguma informação, pode colocar, tá? Então, o que a gente vai fazer com essas anotações? Agora, eu vou pedir para vocês fazerem um esquema no caderno, tá? Então, lembrando que o esquema, ele é simples, né? Não tem aquelas relações lá explicativas. A gente só faz, né? Coloca as palavras, organiza as ideias da forma que a gente entendeu. Então, que eu só vou pedir para vocês? Qual que vai ser a palavra principal que vocês vão ter que escrever assim, né? Triângulo, então vai começar por triângulo. Aí vocês vão fazendo as relações que vocês quiserem, tá? Então, ó, agora é 8h32, vamos colocar 5 minutinhos para vocês fazerem o esquema, tá? Agora mesmo, durante a aula. Então, com as palavras que vocês anotaram, né? Com as ideias sobre triângulo que vocês anotaram, vocês vão fazer um esquema aí no caderno. Aí, essa é a atividade que depois vocês vão tirar foto para postar no Classroom para mim, tá? Ah, mas, professor, e se eu errar, né? Gente, o esquema é de vocês, né? Esse mapa mental é de vocês. Então, cada um pensa de um jeito diferente, né? Então, a ideia que cada um tiver aqui, né, não vai estar certo e não vai estar errada, tá bom? Mas eu vou ver de todos depois. Então, vamos lá? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Alguma pergunta? Não? Sim? Então, tá bom. Vou entender como todo mundo entendeu. Gente, então, 5 minutinhos, tá? Enquanto vocês estão fazendo, eu vou ficar falando aqui, né? Porque acho que vocês perceberem em 2 semanas que eu sou bem falante, né? Imagine na sala de aula, né, Maria Luísa? Maria Luísa, tá me ouvindo? Tá? Então, Eu gosto de falar, gente. Não vejo a hora da gente ir pro presencial. Nossa, pensou no horário do almoço? Gente batendo um papo? Adoro bater. Nossa, prof, o melhor momento que tem para falar é na hora do intervalo, na hora do almoço. Nossa, eu Ai, muito adoro. gostoso. Eu gosto mesmo. Mas vamos lá, então. Então, só fazer o esquema com as palavras, né? Com as ideias que vocês anotaram sobre triângulo, tá? Aí, lembrando, então, que não tem certo, não tem errado. Então, fiquem tranquilos. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou aproveitar e eu vou anotar a chamada. Mas não faz ainda aí, hein? Tô aqui, tá? Se alguém quiser perguntar, tá com vergonha de perguntar, pergunta no chat que eu respondo. Eu não falo o nome.
Todas. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem uns que entraram, saíram. Tem uns que acho que tá com problema na internet. Acho que o Vinícius não tá agora, né? Eu vi ele entrando. Rita, Júlia. Só para confirmar, então, ver se vocês viram essas pessoas entrando em algum momento. Ana Júlia, Enzo, Giovana Jardim, Guilherme Pupo, Isabelle Moreira, Laura, Leonardo e Stephanie. Eles não entraram mesmo, né? Ó, outra informação aqui, né? Perguntaram aqui, pode falar que ele tem 3 vértices? Pode sim, viu? Porque ele tem, né? Nas aulas de matemática do Centro de Mídias, ela está falando bastante, né, dos sólidos, de vértice, aresta, face, né? O que seria o vértice, então, do triângulo, né? Que é uma figura em 2 dimensões. Então, ali é a união, né, dos lados. Tá? Então, pode falar que ele tem 3 vértices, pode falar que ele tem 3 lados, 3 ângulos, tá? Pode falar sim. Galerinha, eu acho que deu um tempo já, né? Eu vou só mostrar para vocês para a gente poder encerrar a aula. Então, cada um fez o seu esquema, vai me tirar foto e enviar lá no Classroom, tá? Coisa simples mesmo, um rascunho, tá? Não precisa ser nada elaborado. É o que vocês fizeram aí no caderno. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora, ó. Então, né, como ficou o seu esquema, vocês vão me enviar. Eu coloquei aqui um mapa conceitual. O que eu pedi para vocês fazerem foi um esquema, né, um mapa mental. Agora, esse daqui é um mapa conceitual. Então, se a gente pegar esse mapa conceitual na internet e mostrar uma pessoa que nunca viu triângulo na vida, eu tenho certeza que a pessoa já vai entender. Por quê? Ó, aqui a gente tem, né, o triângulo no meio, aí tem várias informações. Então, ali em cima, né, o triângulo é definido como
um polígono de 3 lados e 3 vértices. Aí aqui do lado esquerdo, composto pelos elementos lados, vértices e ângulos. Aí aqui do lado direito, não possui diagonais, então essa foi uma informação que ninguém comentou, né? Que ele não tem diagonais. Aí, ó, classificam-se em... Então, a gente tem escaleno, isósceles e equilátero. Ele é escaleno quando possui 3 lados não congruentes, ou seja, que não são iguais. Ele é isósceles quando possui apenas 2 lados congruentes. E ele é equilátero quando possui os 3 lados congruentes, tá? E aqui do lado esquerdo, quanto à soma dos ângulos, o que a gente sabe sobre o triângulo, né? Essas informações falaram aí, né? Que a soma dos ângulos internos é 180 graus e do externo 360, tá? Então, esse é o mapa conceitual sobre triângulos. O que eu pedi para vocês fazerem foi esquema, tá? Que é bem mais simples. Galerinha, belezinha, então? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa?